Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite, pessoal. Sou o professor Henrique. Vocês já me conhecem de outras aulas. Faz um tempo que eu não apareço aqui, que eu não boto a minha carinha aqui, né? Mas estava com muita falta de vocês, estava sentindo uma saudade enorme aqui, não vi a hora de voltar. Como vocês podem ver, o cenário está um pouco diferente, né? Eu estou na casa da minha mãe. E aqui tem, vou já deixar meio assim explicado que aqui tem umas criancinhas. Então, provavelmente, eu não sei se vou escutar porque eu tô com um fone de ouvido aqui anti-ruído, né? Mas eu qualquer coisa aí já tô me desculpando, fechou? Então vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre o existencialismo, tá bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o existencialismo, como ele surgiu, quais são as principais ideias do existencialismo, por que é uma corrente filosófica tão melancólica, né? Como dizem, porque ele é tratado dessa forma, e eu vou dar uma caracterizada aí nessa corrente filosófica que eu gosto muito de paixão, eu acho uma corrente bem legal, e é aquilo que eu já ouvi falar, né, que o existencialismo é o novo humanismo, né? E a gente vai desenvolver isso mais para frente. A gente vai falar um pouco sobre as principais ideias de Kierkegaard, de Nietzsche, a ovelha negra da filosofia, e de Sartre. Uma coisa interessante aqui, já vou dar o adendo, é que a gente já teve aulas sobre o existencialismo. O professor Otávio, o professor Douglas, já falou um pouco sobre o existencialismo de Sartre, sobre o existencialismo de Heidegger, né? Então, se vocês não viram essa aula ainda, dá uma corrida lá no canal do YouTube, que as aulas estão todas gravadas lá, beleza? Eu vou comentar um pouco mais sobre o início, sobre o nascimento e sobre algumas ideias do existencialismo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Foi. O que é o existencialismo, né, galera? O existencialismo, ele é uma corrente filosófica que é meio, né, meio pessimista, como eu já falei, meio melancólica, que surgiu lá em meados do século XIX. Vamos dar uma contextualizada aí. Século XIX aí a gente já passou pela Revolução Industrial, né? A gente está ali onde a Era da Evolução é conhecida como a Era da Evolução, né? Onde tem muitas máquinas e muitos ideais a serem discutidos, né? Aí a gente vai falar agora principalmente sobre Kierkegaard, né? Que é o conhecido pai do existencialismo, mas a gente vai chegar em Kierkegaard, já aconteceu a declaração da independência dos Estados Unidos, o Tratado de Paris já foi selado, né? Já teve bastante coisa aqui, ó. A queda de Bastilha marcou a Revolução Francesa, né? Mas, enfim, o que é em si o existencialismo? Tá? O existencialismo, ele vai tratar como objeto central, como estudo, o ser humano. A gente já viu em outras aulas também, principalmente naquela aula sobre o iluminismo, que foi aquele momento que marcou, né, o período filosófico, porque agora a gente está tratando mais do objeto ser humano como um todo, né, como um individual, enfim, a gente está estudando mais sobre os seres humanos do que aquela coisa, para onde vamos, qual vai ser, né, o objeto. Deus já deu aquela, né, diluída. Agora a gente vai tratar do ser humano. Só que, né, lá na filosofia antiga já se tratava sobre o ser humano, a gente já tem algumas correntes que tratam sobre o ser humano, mas o existencialismo, ele vai ser diferente por quê? Porque o existencialismo, ele vai tratar do ser humano como um cotidiano, como um individual, entendeu? Ele vai tratar do ser humano enquanto sentimento.
digamos assim. Ele é até meio palpável assim como melancólico, porque ele vai tratar sobre o cotidiano do ser humano, tá bom? Hum, ele foi desenvolvido por Soren Kierkegaard, né? Foi o primeiro filósofo a desenvolver o existencialismo, né? Não foi totalmente definida por ele, porque, né, ainda era uma ideia sendo construída sobre um estudo, né? Porém, ele serviu de influência para Friedrich Nietzsche, né? Lá ainda no século XIX, e depois ele deu aquele boom, deu aquela abertura no século XX, graças a Jean-Paul Sartre, beleza? Sartre foi quem levou a uma corrente, assim, a uma distração muito grande, beleza? Então vamos lá. Como eu falei, o existencialismo ele estuda os seres humanos de forma individual, né? Os seus sentimentos, o seu cotidiano, e o existencialismo vai buscar um sentido racional. Acho que o próximo slide, inclusive, sobre o absurdo. Já vou explicar o absurdo, tá? Ele não vai discutir para onde vamos, ele não vai tentar fazer uma separação que nem fazia Aristóteles, né? Ele não vai fazer aquela separação de mundo sensível, de mundo inteligível, ele não vai procurar um pós-morte, né? Ele não vai falar sobre o depois, ou sobre, enfim, ele está o agora, o nosso cotidiano, nós seres humanos, enquanto nossas vidas agora, beleza? E por isso que ele é meio pessimista, porque, né, o dia a dia, às vezes, pode ser meio chato, né, se tratar. Mas a gente vai ver, como eu falei, que o existencialismo é um novo humanismo, que eu vou tentar, inclusive, convencer vocês que o existencialismo é uma corrente muito legal de se estudar, uma corrente muito legal de se entender, porque ela é famigerada, digamos assim, tá? Então, vamos lá. Devemos superar o absurdo. Já coloquei ali, cara, o Rick e Morty, eu sou super fã desse desenho, assim, e eu já vou explicar o porquê que eu coloquei eles ali, tá? Como eu falei, o existencialismo, ele vai buscar superar o absurdo. O que é o absurdo? O que é o absurdismo, como eu coloquei ali? O absurdismo, o absurdo existencialista, ele é a busca irracional por um sentido para as nossas vidas, beleza? O absurdo, ele é a busca por uma razão, vamos dizer assim, meio inconsequente, né? Uma razão meio desfalcada para a nossa vida, para a nossa existência enquanto seres vivos, beleza? O absurdo, os filósofos vão tratar como absurdo aquela necessidade, deixa eu dar uma olhada aqui, aquela necessidade. Pô, Milena, a gente vai desenvolver isso aí, vamos lá, que eu vou conseguir fazer entender a filosofia. Vou tentar, pelo menos, né? A gente vai desenvolvendo aí e a gente vai. Você vai ver como vai ser legal, como vai ser maneiro essa discussão. Porque, tá, mano, ó, vamos lá, por partes. O existencialismo, ele vai falar que não existe um propósito, ok? Não existe um sentido para a vivência. Por isso que eu coloquei ali o Rick Mori, porque o Rick ele é conhecido pelo seu niilismo, né? Pela sua vida sem importância, sem sentido. Isso, o desenho em si, ele mostra muito isso, com aquele lance de outros mundos, com aquele lance de
de outras camadas, aí me fugiu da mente agora o, o nome, né? Mas enfim, o Rick Mori ele vai falar que a vida não tem um sentido porque é apenas a vida, digamos, não vai se diferenciar de uma vaca, de um cachorro, de um inseto, é apenas a vida. Não tem um sentido na vida em si, beleza? E o existencialismo ele vai focar nisso, ele vai tentar superar esse absurdo. Ele vai tentar trazer para a gente um, um sentido racional para a nossa existência. Isso a gente vai desenvolver com os outros filósofos, tá bom? Vamos lá. Vamos começar então com o pai do existencialismo, com Soren Kierkegaard, que nasceu aí em 1813 e faleceu em 1885. E, gente, uma coisa muito engraçada. No final da vida dele eu vou explicar mais ou menos. Vamos lá. Kierkegaard nasceu em Copenhague em 1813. Seu pai era um rico comerciante e melancólico, né? De quem Kierkegaard vai herdar essa melancolia, essa tristeza hereditária, digamos assim, né? Que vai influenciar muito o modo de viver de Kierkegaard, né? Ele estudou teologia na Universidade de Copenhague, onde ele também frequentou seminários de filosofia, onde ele pôde se apaixonar pela filosofia, tá bom? Quando o pai dele morreu, que ele recebeu a herança, ele desistiu de tudo e falou: agora vou filosofar, vou ficar de boa, vou, vou apenas, né, procurar um sentido para minha vida, digamos assim. Beleza, vamos comentar assim. Em 1837, ele conheceu e se apaixonou pela sua noiva, Regine Olsen, né? E 3 anos depois eles ficaram noivos. Só que não durou muito porque um ano depois ele rompeu o noivado, porque ele falou que ele era melancólico demais para uma vida de casado. Ele não suportava, né, a vida de casado. A tristeza que ele sentia dentro dele era muito grande. Tá? E agora eu quero falar uma coisa interessante, que isso a gente vai ver em outro filósofo, mas eu queria já colocar aí uma nuvem de maldição em cima dos filósofos existencialistas. Né? Em 1855, Kierkegaard estava andando na rua, caiu inconsciente, teve um colapso mental e não superou isso. Ele morreu depois de um mês, tá bom? Não deu para levar para frente, digamos assim. Ele acabou falecendo, tá? E você vai ver algo muito parecido que eu acho muito bizarro. Por isso que eu estou falando da, da, da maldição sobre o existencialismo, tá? Deixa eu passar aqui. Cadê? Vamos lá. Kierkegaard foi o primeiro existencialista, como eu falei, e foi o pai do existencialismo. Tá? Ele era cristão, tá? E o principal motivo dele ter criado uma corrente filosófica, né? Essa tese desenvolvida, essa tese existencialista, foi em si uma crítica, duas críticas, digamos assim. A primeira, o dogma da Igreja Cristã Católica, tá bom? Ele vai criticar muito o dogma. Lembrando, o Kierkegaard, ele era cristão, ok? Mas vamos considerá-los um cristão religioso e não dogmático, tá? Vamos separar aqui agora, já vamos fazer uma separação entre religioso e dogmático, tá bem? O dogma é aquele lá que te força, que te prende, que te castra. Outra coisa que eu queria falar isso, que eu vou repetir bastante, sobre a castração do ser humano enquanto vida, enquanto não permitir algumas coisas, tá bem? E ele também vai criticar a tese definida por Hegel, tá bom? Que vai falar que a humanidade é desenvolvida como parte de um todo que já foi desenvolvido inevitavelmente, historicamente. Tá bem? Ou seja, ele fala assim que a gente não. Tudo que acontece hoje é culpa do passado, e graças ao passado a gente é quem é hoje, e hoje
é graças ao passado, enfim. Kierkegaard ele vai criticar essa menção, ele vai criticar essa tese, tá bem? Deixa eu só ver o próximo slide, se já é o esqueminha que eu preparei. Fechou, né? Mas vai chegar. Não sei se apareceu aí para vocês, aqui para mim já apareceu, que aqui tá meio bugado. Mas vamos lá. Para Kierkegaard, ele vai falar que as nossas. Opa, teve algum problema aí? Tá cortando o áudio. Calma. Tá conectando aqui, gente. Estão me ouvindo melhor agora? Tá. Ou ainda melhorou? Fechou. Vocês estão me vendo também? Porque aqui eu acho que bugou. Deixa eu iniciar o compartilhamento aqui. Que a internet deu uma caída, então bugou o áudio e bugou a imagem. Acho que agora vai. Calma aí. Vamos ver se vai. E não tá indo. Bom, enfim, eu vou continuar falando aqui. Acho que foi, agora foi. Eu acho que também é que, gente, aqui tá bastante em São Paulo e aqui tá chovendo bastante. A gente tá numa tempestade bem louca aqui durante o dia da noite. E a internet aqui tá, perdão para vocês desde já, tá bem? Mas deu para entender mais ou menos o que eu disse? Vou retomar, vou dar uma retomada. Kierkegaard vai falar que o sentido do concreto, ou seja, do. Olha, pior que é, velho. Tá tendo uma. Esses dias passou um raio aí, sei lá, não lembro dele, não sei se era uma. Sem áudio. Sem tela. Tá me ouvindo agora? Então, vamos fazer o seguinte. Desenvolver melhor a apresentação, que já está na metade da aula. E aí eu ligo de volta a câmera depois. Tá bem? Consegue me ouvir? Tudo de boa? Perfeito. Então, eu vou deixar para ligar a câmera mais para frente. Depois eu vejo se vai, se for. Enfim. Então, vamos lá. Mais uma vez. Kierkegaard, ele vai falar que o sentido das nossas vidas vai partir do concreto e não do abstrato, ou seja, do palpável, do mundo que a gente sente, das emoções, daquilo que a gente consegue enxergar. O Kierkegaard, ele vai falar que o abstrato seria o quê? Aquela ideia de motor móvel, aquela ideia do divino, aquela ideia de Deus. Por mais que Kierkegaard seja um filósofo cristão, seja uma pessoa cristã, ele não vai jogar a responsabilidade da sua existência para uma divindade. Ele vai falar, não, o sentido das nossas vidas, as nossas escolhas, tudo aquilo que nós desenvolvemos, isso parte de nós, parte da gente, das nossas escolhas e das nossas ações, do concreto que a gente pode sentir, não do abstrato que a gente não enxerga, né?
É isso mais ou menos que Kierkegaard vai falar na sua filosofia existencialista. Tá? Ele critica o dogma, porque o dogma ele meio que castra a gente a viver uma vida castrada, obviamente, mas uma vida que promete uma segunda vida. Algo que a gente não tem certeza, que a gente não viu, mas é algo que o dogma está ali para te dizer isso. Seja obediente em vida, que pós a morte você vai ser, né, recompensado. E Kierkegaard ele vai criticar isso, tá bem? Deixa eu ver, eu acho que o próximo já é o esqueminha que eu preparei, que eu peguei aqui. Fechou. Kierkegaard, então, vai falar que nessa vida, né, nessa de toda a nossa existência, nós vamos ter 3 estágios, que seria o estágio estético primeiro, o segundo estágio ético e o último estágio religioso. Vou explicar mais ou menos. O estágio estético, ele é um estágio, vamos dizer assim, da nossa existência, a adolescência da nossa existência. Vamos jogar assim, tá? É um estágio onde a gente procura por belezas, procura pela libertinagem, a gente vive assim, sei lá, bebe, enche a cara e a gente é isso, e isso é o que define a nossa vida, tá bem? É isso que representa o primeiro estágio, o estágio estético, o estágio onde a gente deixa de lado todas as nossas responsabilidades e nós vivemos como se não houvesse um amanhã, digamos assim. Kierkegaard ele vai falar aqui, ó, tem até aqui na minha colinha, que quando a gente percebe essa uma diferenciação, quando a gente percebe que realmente nós temos o livre-arbítrio, né, que nós podemos fazer a escolha e, a, e decidir para onde nós vamos, o caminho que nós vamos seguir, a gente vai perceber ali, a gente vai ter 2 escolhas. Ou a gente vai fazer alguma coisa ou a gente não vai fazer nada. Isso vai nos trazer uma angústia muito grande, que segundo a liberdade da escolha nos torna, como se diz, angustiados, nos deixa angustiados, ok? Porque a gente vai ter aí, então, uma certa responsabilidade pelos nossos atos. Quando a gente toma essa consciência, a gente consegue visualizar que os nossos atos podem, né, gerar certas coisas, né, boas ou ruins, e aí quando a gente começa a ficar angustiado, tá bem? O segundo estágio, o estágio ético, é quando o ser humano toma consciência das suas escolhas, passa agora a viver uma vida unificada, ou seja, o estágio ético é o estágio do casamento, onde você ainda vai viver sua estética, digamos assim, vai desenvolver os seus prazeres, porém, dentro de uma união, dentro de um casamento. Esse é o momento em que nós nos tornamos adultos, digamos assim, onde a gente passa a seguir leis, onde a gente passa a obedecer a um Estado, obedecer a uma união cônjuges, né? E é o segundo estágio. É o bom, mas não é o perfeito, tá bem? E a gente vai passar então para o terceiro, estágio religioso. Como eu falei, Kierkegaard era cristão. Então, ele vai desenvolver aí, ele vai falar que esses outros 2 estágios que a gente passa, eles deixam lacunas na nossa existência, deixam lacunas nas nossas vidas. E isso é muito ruim, isso vai ser angustiante para a gente. E a única forma da gente superar essas angústias, da gente desenvolver, é através da nossa fé em Deus, tá bem? Encontrando Deus, nós achamos um sentido completo, digamos assim, para a nossa existência. Mas um adendo, ele não está falando que Deus vai dar o sentido para nossas vidas. Ele vai falar que nós damos sentido às nossas vidas quando a gente encontra com o divino, quando a gente tem a nossa fé em Deus. Tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, eu acho que não. Mas essa é a ideia da filosofia de Kierkegaard. Tá bom? É isso aí. E agora vamos passar para Nietzsche, então. Vamos Ovelha Negra. Já são 19h41. Vou correr, que ainda tem a correção do simulado.
Nietzsche nasceu na Prússia, né, a antiga Prússia, hoje não existe mais, em 1844, numa família religiosa de pai, tios e avós que eram ministros luteranos, tá bem? Aos 24 ele se tornou professor na Universidade de Basel. Em 1870 contraiu difteria e disenteria, tá bem? E depois disso, zero passou. Teve um erro aqui no slide, depois eu arrumo isso daqui para colocar lá no drive para vocês. Passou a sofrer de problemas de saúde, tá bem? Ele foi forçado, por causa da sua saúde, a deixar o cargo de professor em 1879. E nos anos seguintes ele dedicou a vida à filosofia, né? Viajou pela Europa. Tá? Em 1889 ele desmaiou na rua enquanto tentava impedir que um cavalo fosse açoitado, ou seja, deu o mesmo problema ali de Kierkegaard, né? Ele sofreu um colapso com a queda, ou antes da queda, quando desmaiou, né? Do qual ele nunca se recuperou. Passou aí o quê? Alguma década e morreu em 1900, tá? Com 56 anos. O importante dizer aqui que Nietzsche, ele, né, quando ele sofreu esse colapso em 1889, ele nunca mais foi o mesmo, porque ele não conseguia, né, ter controle, digamos assim. Quem controlava ele agora era a irmã dele, Elizabeth, inclusive, que foi quem censurou e modificou as ideias de Nietzsche, ok? A filosofia de Nietzsche, assim, ela é muito legal, mas se você mudar uma vírgula, ela vai destrambelhar tudo, entendeu? Então, a gente sabe que as ideias de Nietzsche foram usadas durante a época nazista, né? E graças à sua irmã antissemita, né, que modificou seus textos, tá bom? Não foi culpa de Nietzsche, digamos assim. Mas vamos lá. Próximo slide. O Nietzsche ficou mais conhecido, né, pelo Principale, né, ali pelo seu livro Assim Falou Zaratustra, tá? Onde nesse livro ele vai questionar a existência de Deus e ele vai criticar o uso excessivo da razão, que, de acordo com Nietzsche, a gente só vive num caos, a gente está num caos absoluto por causa do uso excessivo da razão. Enquanto Kierkegaard fala para a gente que nós somos, enquanto seres humanos, dionisíacos, passamos por todas aquelas fases, aqueles estágios de forma dionisíaca, Nietzsche já vai falar para a gente que nós somos mais apolos, né? Nós somos mais racionais do que dionisíacos, tá bem? Eu vou tentar explicar, resumidamente, mais ou menos como funciona Assim Falou Zaratustra. Tá? Zaratustra era putz, me fugiu da memória agora. Zaratustra, ele vivia na montanha, né? Ele era um monge, digamos assim. Profeta, isso. Zaratustra era um profeta que vivia na montanha. Um certo dia ele se cansou da montanha, desceu, e no caminho ele encontrou um eremita. Um eremita que contou para ele e falou, pô, por que você vai descer? Ele falou, vou lá levar meu conhecimento. E o eremita falou, não faz isso não, velho. A galera não vai te levar a sério. Ele fala, vou descer mesmo assim. E você, eremita, o que você está fazendo aqui? E o eremita fala, estou louvando a Deus. E aí, Zaratustra vai falar que doido. Mal sabe ele que Deus está morto. Tá bem? Nietzsche ficou muito conhecido por isso, né? Por indagar Deus está morto, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês mais para frente o porquê ele falou disso. Tá bem? A ideia de um super-homem. Nietzsche ele vai nos dar a ideia de um super-homem. Eu fiz esse esqueminha aqui para ficar mais ou menos, ó. Estão vendo aí o Zaratustra? Esse daí é Zaratustra. Tá? E eu vou explicar mais ou menos qual que foi o sistema de Nietzsche. Nietzsche vai falar que o cristianismo diz que tudo nesse mundo é menos importante do que o mundo após a morte. Aquilo, lembra lá que eu falei para vocês? Aquela ideia de um mundo exterior, a ideia de um mundo após a morte que seja melhor do que esse mundo, é isso que Nietzsche ele vai criticar. Ele vai criar uma ideia de dois mundos, assim como outros filósofos, e ele vai criticar essa ideia.
tá bem? Assim como diz também que devemos nos afastar do que parece importante nessa vida e tentar transcendê-la. Ou seja, o dogma que a gente estava sendo já criticado, que já estava sendo criticado lá para o Kierkegaard, ele vai criticar aqui também. O dogma diz que nós devemos nos afastar da vida, do que parece importante para a gente transcender isso e atingir a vida após a morte, né? E ao fazermos isso, que inclusive é o que Zaratustra fez, ele subiu para a montanha para ficar longe da humanidade e encontrar o Deus, né? A gente se afasta da própria vida. Inclusive, foi por isso que Zaratustra desceu. Foi por isso que Zaratustra desceu ali e falou, não, vou dar um basta nisso, vou viver agora. Tá? A ideia do homem castrado que o cristianismo prega nos enfraquece. Além do mais, Deus está morto. Que eu vou ainda discutir isso com vocês. Deus está morto, mas a gente não está falando que Deus, a divindade, Rafa, né, como a gente conhece, está morto em si. Tá? Devemos superar essa ideia limitadora. Vamos lá. Nietzsche ele vai falar que o super-homem é nada mais, nada menos do que o ser que se encontra em vida, né, que é vivo, que vive, e não é castrado, digamos, não é convencido pelo dogma a viver uma vida de santidade, né, digamos assim, a viver uma vida aqui na Terra, abandonar os prazeres do mundo para viver uma vida santificada após a morte. O super-homem de Nietzsche é aquele homem que vive, tem a consciência de que vive e aproveita a vida do jeito que a vida foi lhe dada, ok? Ele é aquela pessoa que não é castrada, que não segue o dogma, e é aquela pessoa que tem consciência dos seus erros, tem consciência de suas escolhas, das suas ações, e tem consciência de que ele controla a sua vida. Ele tem a consciência do seu livre-arbítrio, de que as suas escolhas, de que as suas ideias são responsabilidade de si mesmo. Quando, aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que foi aqui que eu falei? Não, não foi aqui, foi depois. Eita lasqueira. Mas quando o Nietzsche fala o homem é algo a ser superado, que eu acho que foi no outro, então, que coloquei aqui, mas aqui eu também coloquei, devemos superar essa ideia de homem, porque há de vir o super-homem. Zaratustra vai falar isso. Ele vai falar o ser humano é algo, o homem é algo que deve ser superado. E quando ele desceu ali da montanha, já deu um sermão ali e falou: há de vir o super-homem, tá bem? Que também a galera que estava lá embaixo zoou Zaratustra, falou: não, mano, você tá falando merda e a gente vai continuar vivendo a vida como a gente quer aqui. Você vai pra lá, vai. E vamos lá, então. O que acontece? Quando Nietzsche fala pra gente que Deus está morto, ele não está falando de uma divindade. Lógico, Nietzsche, ele é já ateu, né? Não é novidade. Mas, quando ele diz Deus está morto, o que ele está querendo dizer com isso? Deus, a simbologia Deus, para Nietzsche, é todos os valores humanos, né? Tudo aquilo que o ser humano não consegue ser em vida, né? Os seres humanos é algo que a gente não... os seres humanos Seres humanos não, Deus é algo que os seres humanos nunca conseguirão ser. São os valores, a bondade, o amor, a compreensão, tá bem? E quando Nietzsche fala Deus está morto, ele quer dizer que as qualidades e os valores dos seres humanos estão mortos. Por quê? Aí, levando em consideração o contexto, aqui a gente já passou pela Revolução Industrial, e aqui a gente consegue enxergar... Eu li, Milena, mas não vou repetir, mas ainda concordo. A gente vai ver aqui o que é. A gente tinha lá na época feudal aquele sistema de todo mundo é cristão, a Igreja Católica, o dogma prende a gente, né? E mesmo assim a galera ainda vivia, tentava ser bom e tal. Mas, com a chegada
da Revolução Industrial, outros valores foram atribuídos. O Estado se atribuiu de muita coisa, certo? A vida passou a ter outro sentido depois da Revolução Industrial, ok? E essa é a crítica de Nietzsche. Os valores antigos foram mortos. Deus está morto, né? Junto com os valores da humanidade. E essa é a grande crítica à razão humana, porque graças à razão humana, esse uso excessivo da razão que os seres humanos vai propagar, vai tentar atingir isso, e transcender, que transformou o caos em que a gente vive hoje. O ser humano, graças à razão, criou armas, o ser humano, graças à razão, limitou alguns territórios, enfim, dessa forma, a razão humana, ela está sendo maléfica, né? E aí Nietzsche vai falar que a blasfêmia maior é contra a vida, e não o mundo real. É onde ele vai fazer aquela diferenciação de mundos. Como a gente já viu isso em Aristóteles, que vai falar sobre o mundo sensível e o mundo inteligível, Aristóteles ele vai falar que o mundo real é o mundo inteligível, o mundo das ideias, onde a gente conhece verdadeiramente as coisas. E o mundo sensível, o mundo, abre aspas, real, ele não passa de uma cópia do mundo inteligível. Ou seja, o mundo que a gente vive não existe completamente. Não é tão importante como o mundo inteligível, o outro mundo, né? E aí que Nietzsche vai falar, não, gente, a maior blasfêmia não é contra Deus, a maior blasfêmia é contra a vida, porque a gente deixa de viver, a gente se submete a uma vida castrada, onde nós não podemos, sei lá, dançar na rua, senão a gente vai parecer doido, onde a gente não pode, enfim, onde a gente não pode fazer muitas coisas, porque além do Estado, a religião, o dogma ainda prende a gente, e a gente não pode ser feliz, digamos assim, porque a gente vai ser mais feliz ainda em outro mundo. Então, é isso que Nietzsche vai estar falando aí. A maior blasfêmia vai ser contra a vida, porque nós não vivemos. A gente vive na esperança de viver outra vida que é prometida, não é concreta, não é palpável. Como disse aqui. You are currently the only person in this conference. Voltei, estão me ouvindo? Eita, caiu de novo aqui, gente. O bagulho tá doido. Estão ouvindo? Consegue ouvir? Fechou, beleza. Então vamos lá. Sartre ele nasceu em Paris, foi criado pela mãe, pelo vô, né? Ele já era uma criança superdotada, né? Estudou na eu não sei pronunciar de jeito, não, que meu negócio não é francês, gente, mas tá ali escrito direitinho. Ele conheceu na escola a sua companheira de vida e de filosofia, Simone de Beauvoir, né? Uma filósofa muito interessante que a gente sempre vê, suas obras feministas, né? E ele foi nomeado como professor na Universidade de Le Havre, em 1932, tá bem? Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, foi convocado e caiu como prisioneiro, tá? E quando ele ganhou a liberdade em 1941, ele se juntou ao movimento da resistência. E a partir de 1945, os textos de Sartre tornaram-se cada vez mais políticos, até que ele fundou a revista político-literária Les Temps Modernes. Tá bem? Beleza? Sartre vai falar o quê? Que a nossa existência precede a essência, tá bem? Ele, como eu falei, foi ele que propagou a filosofia existencialista, foi ele que definiu que a existência precede a essência, tá? E que nós, enquanto seres humanos,
é quem damos o sentido para a nossa existência. Não é um motor imóvel, não é alguma forma pré-concebida, e sim somos nós. Somos nós quem damos sentido para a nossa vida. Eu tenho um esqueminha aqui que eu acho que, inclusive, eu não lembro se eu coloquei, mas eu tenho um esqueminha aqui que fala assim, quando nós formamos algo, eu acho que eu coloquei, deixa eu dar uma olhada, eu coloquei sim, tá? Enfim, então, o próprio ser humano, ele é responsável pelos seus atos, pelas suas ações e pela sua existência em si. Sartre, ele vai falar para a gente que nós, quem vamos dar a nossa... Alô? 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 Eita, agora foi. Eu acho que agora foi. Tentei dar uma resetada aqui. Espero que agora não caia. Vamos lá correndo, gente, que já são 8h01. Vambora. Bom? Bom demais, só. Então vamos com esse trem logo. Então é isso, né, galera? Deu para entender mais ou menos que a nossa existência precede a nossa essência. Ou seja, primeiro nós existimos, para depois a gente dar um sentido para a nossa vida, tá? Eu até vou fazer um link aqui com Kant, né? Que a gente viu uma aula atrás, a gente viu uma aula de Kant, onde ele falava sobre o esclarecimento, né? Então, acho que a gente pode falar assim, a gente nasce, coisa que Kierkegaard vai falar que é a única coisa que a gente não decide quando a gente nasce ou não, e a gente nasce, a gente atinge o Aufklärung, a gente atinge o esclarecimento, então a gente se define, tá bem? Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, deixa eu ver se foi ali o esqueminha. Deixa eu ver se vai passar, se não vai. Passou. E esse é o esqueminha de Sartre, né? Quando a gente monta algo, a gente faz com um propósito, certo? Eu coloquei ali o exemplo do cadeadinho. Quando a gente vai fazer, a gente, sei lá, a gente precisa de um cadeado, porque já roubaram a nossa bike várias vezes. A gente precisa de algo que prenda a nossa bicicleta, que impeça de ser roubada novamente. A gente precisa então de um cadeado, um arco, uma caixinha com buraco para uma chave única, ok? Então, a gente vai criar um cadeado já com um propósito, tá? O propósito ou a essência de algo criado vem antes da sua existência, ou seja, a gente primeiro pensa num cadeado para nos assegurarmos, para depois a gente criá-lo, ok? Só que Sartre, ele também era ateu. Ele também era um filósofo ateu, ele participava do ateísmo junto com Nietzsche. Então ele vai falar, não existe um Deus. Então, se não existe um Deus, nós não somos criados por um Deus. E já que nós não somos criados por Deus, já que ele não existe, nós não somos feitos para qualquer propósito. Ou seja, a gente não nasce com um propósito, a gente não vem com um propósito que nem um cadeado. O cadeado veio com o propósito de segurar nossa bike lá para ninguém catar, né? Mas, diferente do cadeado, nós não viemos com um propósito. Nós nascemos porque alguém nos concebeu, nossos pais nos conceberam. Então, a partir disso, a nossa existência precede a nossa essência, né? Porque a gente primeiro vai ter que se descobrir para depois a gente dar um sentido para a nossa vida. Então, temos que criar o nosso próprio propósito para nós mesmos, ok? Quem vai criar o nosso propósito somos nós. Tá bem? Esse é mais ou menos o esquema de Sartre. Como eu falei, tem outra aula do Sartre lá no canal do Desafio e a gente pode dar uma olhadinha lá. O professor Otávio ele vai falar um pouquinho mais sobre Sartre, tá? E a liberdade responsável. Sartre, como eu falei, ele a partir de 45 ele se voltou muito para a política, né? E Sartre ele vai falar que as nossas escolhas causam as nossas angústias porque elas podem afetar o mundo de uma maneira irreversível. A gente já pode ligar essa ideia de mudar o mundo de maneira irreversível com a guerra, né? Com o nazismo, com as bombas, enfim. As nossas escolhas podem mudar o mundo assim de uma forma que ele não pode voltar a ser o mesmo, né? E para Sartre, ele vai falar que os intelectuais, ou seja, aqueles que têm o conhecimento, eles devem desempenhar um papel na sociedade, que é o quê?
usar a nossa consciência, convidar a usar a consciência e a fazer escolhas de forma adequada, né? Já que, vamos levar em consideração aí, entrando no cenário político, as eleições que estão tendo, né? A gente tem que votar de uma forma consciente, de uma forma, né, não, sei lá, não dizer aqui que nem uma galera aqui na casa da minha mãe, os vereadores estão passando na rua pedindo voto, e se pergunta alguma coisa sobre os planos, a galera sai dando risada, entendeu? Ou seja, e tem gente que vota, mesmo assim, porque pediu, né? Enfim, não tem aquela consciência, e esse é o nosso papel enquanto intelectuais, digamos, né? Esse é o papel dos intelectuais, contribuir com o uso da consciência racional, ok? De forma adequada, para que não ocorra os mesmos problemas que ocorreram antigamente. Tá bem? Essa daí é a filosofia de Sartre, como eu falei, eu não vou me estender. Já são 8h06 e vamos pular então lá para a correção das questões do Enem. Conseguiram entender, galera? Vocês entenderam o que é o existencialismo? O que é essa corrente filosófica tão pessimista que dizem, né? Tem alguma dúvida? Vocês podem mandar aí no chat. Se eu não souber, depois eu respondo para vocês. Não desiste não, Milena. Porque o que acontece? Por mais que as nossas vidas não tenham sentido, o sentido quem dá somos nós, como fala, né, a galera, como fala o Sartre. Então, o que nos impede de dar um sentido totalmente da hora para a nossa vida somos nós mesmos. Beleza? E outra, a gente dá o sentido que a gente quiser. Se a gente quiser dar um sentido religioso, um sentido dogmático, enfim, o livre-arbítrio está aí para isso, para a gente desenvolver. Beleza? Então vamos pular agora lá para a correção do simulado rapidinho, que já são 8h07. Pergunta número 1. Essa daqui é a questão da política. Beleza? A passagem do estado de natureza à sociedade civil se dá por meio de um contrato social, pelos quais os indivíduos renunciam à liberdade natural e à posse natural de bens, riquezas e armas, e concordam em transferi-las a um terceiro, ok? O soberano. O poder para criar e aplicar leis, tornando-se autoridade política. O contrato social funda a soberania. Tá bem? Texto da Marilena Chauí, no Convite à Filosofia. Livro muito bom, inclusive, gente. Muito interessante a gente repassar isso. Vamos lá, pergunta. Com base no texto acima e com os conhecimentos sobre Jean-Jacques Rousseau, podemos afirmar as seguintes ideias, exceto, ou seja, é aquela lá, qual dessas estão erradas? Tá bem? Vamos dar uma olhadinha aí em quais dessas estão erradas. Eu agora vou tentar colocar enquete aqui, eu não sei se eu consigo, mas aí, coloquem o que vocês colocaram no simulado de vocês. Os indivíduos naturais são pessoas morais que, pelo pacto, criam a vontade geral com o corpo, moral coletivo ou o Estado. B. O soberano é o povo, entendido como vontade geral, a pessoa moral coletiva livre e corpo político. C. Uma vez que os indivíduos renunciam à liberdade natural, eles são súditos do soberano. Se não obedecerem, eles perdem a sua cidadania. D. Os indivíduos, errei ali de novo, vou arrumar lá para vocês. Os indivíduos aceitam perder a liberdade civil, aceitam perder a posse natural para ganhar a individualidade civil, isto é, a cidadania. E a propriedade privada é, portanto, um efeito do contrato social e um decreto do soberano. Qual que foi o que vocês colocaram aí no simulado de vocês, tá? Lembrando, gente, que essa pergunta, a gente está perguntando qual que é a ideia errada, ok? Qual que é a alternativa errada. Alguma dessas, todas têm o seu teor, mas uma delas estão errada. Qual que é a que está errada?
respondeu? Bom, eu já vou liberando porque 5 minutos, velho. Bom, a resposta errada, então, a ideia que nós não podemos afirmar é a C. Uma vez que os indivíduos renunciam à liberdade natural, eles são súditos do soberano. Se não obedecerem, eles perdem a cidadania. Que a gente já viu que na verdade, quando a gente renuncia à nossa liberdade natural, né, de tudo aquilo, a gente já ganha a nossa cidadania. Não é porque a gente não vai obedecer que a gente vai perder essa cidadania, digamos assim, tá bem? Então a resposta certa, no caso, que está errada, é a C. Uma vez que os indivíduos renunciam à liberdade natural, eles são súditos do soberano. E se não obedecerem, eles perdem a cidadania. Tá bem? Deixa eu ver. Eu não sei como que coloca, mas eu acho que foi. Foi. Tá bem. Tá, vamos para a próxima, então. Segunda. Essa daqui foi uma bíblia. É questão de medieval. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho maior, que eu não enxergo daí. Tem um problema de visão bem... Aqui. É possível ver a influência da filosofia aristotélica em São Tomás de Aquino. Sendo assim, é sabido que a base da ética para Aristóteles é a felicidade, e com isso a filosofia de São Tomás de Aquino dialoga com o mesmo raciocínio. Porém, São Tomás de Aquino complementa, dizendo que o princípio para a felicidade está em Deus. Nesse sentido, ao abordar a ética, Tomás de Aquino escreve a obra Suma Teológica, onde descreve sobre as virtudes, as quais aparecem na segunda parte da Suma Teológica. Discutimos sobre 3 tipos de virtudes intelectuais, morais e teologais, sendo o principal tema o caminho das criaturas em direção a Deus. Posto isto, diante do ponto de vista de São Tomás de Aquino, marque a alternativa correta. Dessa vez é a alternativa correta sobre as virtudes, beleza? Vou abrir aqui, deixa eu ver se vai. Foi? Abriu? Abriu. Perfeito. Vamos lá. Coloquem, então, o que vocês colocaram no simulado, tá bem? Virtudes são hábitos que nos dispõem de maneira durável para o cumprimento de boas ações. É uma disposição permanente para agir segundo a razão. B. Virtudes são hábitos que nos dispõem de maneira durável para o cumprimento de boas ações. É uma disposição permanente para agir segundo a razão, sendo as virtudes intelectuais, a justiça e a temperança, virtudes morais, inteligência, ciência e sabedoria, e virtudes teologais, fé, caridade e esperança. C. Virtudes não são hábitos, mas sim perspectiva de vida, uma vez que nos dispõem de maneira durável para o cumprimento de boas ações. É uma disposição permanente para agir segundo a razão. D. Virtudes são hábitos que nos dispõem de maneira durável para o cumprimento das boas ações. É uma disposição permanente para agir segundo a razão, sendo as virtudes intelectuais, inteligência, ciência e sabedoria, virtudes morais, fortaleza, justiça e temperança, e virtudes teologais, fé, caridade e esperança. Ou E, nenhuma das anteriores. Gente, a gente tem que ver aqui que elas são bem parecidas aqui, mas elas têm diferença, beleza? E é isso que a gente tem que olhar, observar bem e ler direitinho para a gente não cair no pega-ratão, né? Que tem bastante disso, às vezes estão fazendo uma pergunta e a gente acaba se confundindo porque todas elas são bem parecidas. Mas nós estamos vendo as virtudes segundo São Tomás de Aquino, beleza? Não é sobre Aristóteles, enfim, é o complemento de Tomás de Aquino. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D, ok? As virtudes são hábitos que nos dispõem de maneira durável para o cumprimento das boas ações. É uma disposição permanente para agir segundo a razão, sendo as virtudes intelectuais, inteligência, ciência e sabedoria, virtudes morais, fortaleza, justiça, temperança, e virtudes teologais, fé, caridade e esperança.
tá? A B aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A B, ela tá certa. Não vou falar que ela não tá. Ela tá certa, porém, ela não está completa, tá bem? Ela tá certa, mas ela não tá completa. Então, a gente estava ali observando, tinha a D, e a D, ela é a mais completa, digamos assim, tá bem? E a resposta certa, então, é a D. Beleza? Vamos, então, para a próxima. Tá bem. Terceira, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que é a questão sobre a filosofia antiga, tá bem? Leia o texto a seguir. A virtude é, bom, a gente já estava vendo ali a virtude segundo Tomás de Aquino, agora é a virtude segundo Aristóteles, né, na Ética Nicômaco. E se vocês notarem, tá aqui, ó, a virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com uma escolha e consiste numa mediana, isto é, a mediana relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. Fechou? Com base nos conhecimentos, sobre a situada ética em Aristóteles, pode-se dizer que a virtude ética consiste consiste na eleição de um dos extremos como mais adequado, isto é, ou o excesso ou a falta. B, implica, deixa eu já abrir aqui a enquete, porque quando eu abro a enquete eu não consigo ver o chat, então fico meio perdido. B, implica na escolha do que é conveniente no excesso e do que é prazeroso na falta. C, reside no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. D, pauta-se na escolha do que é mais satisfatório em razão, de preferência. Ou E, baseia-se no que é mais prazeroso, em sintonia com o fato de que a natureza é que nos torna mais perfeitos. O que foi que vocês colocaram aí no simulado de vocês? E a gente já pode ver ali, né, na questão anterior, que elas se conversam, tá? Essas duas questões, elas se conversam, uma porque é lá do antigo, veio antes, né, no caso essa, e a outra já no medieval. Elas conversam sobre a mesma coisa, só que em épocas diferentes, tá? Então vamos lá, galera. Com base no texto e no conhecimento sobre a situada ética em Aristóteles, pode-se dizer que a virtude ética é C, galera. A resposta certa é a C. Reside no meio termo, em que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. Tá bem? A gente já viu isso em Aristóteles, na Ética de Aristóteles, porque o ser virtuoso é aquele ser que encontra um meio termo. Ele não está nem no excesso, vamos lá, o ser virtuoso ele não está nem no excesso de algo ou nem na falta de algo. Ele está sempre ali no meio termo, encontrando uma mediana, tá bem? E vamos lá para a última questão, que é a questão sobre epistemologia. Texto 1. Era o começo dos anos 60 nos Estados Unidos. Para muitos, a década de ouro. Surgiram as grandes bandas de rock, a revolução sexual começava a ganhar força, o movimento dos direitos civis conquistavam cada vez mais espaço, e o jovem Edmund Gutiérrez publicava o trabalho mais relevante da história da epistemologia. Okay? No texto 2, o já mencionado artigo de Gutiérrez, que em sua publicação original tinha apenas 3 páginas, lança um desafio frontal e aparentemente devastador. A epistemologia tradicional. Assim, recebido. Assim, a epistemologia tradicional teria falhado em especificar as condições para os termos conhecimento e deveria então recomeçar o seu trabalho partindo do zero. Ok? Deixa eu abrir aqui a enquete aberta. Lembrando que é o que vocês colocaram no simulado, hein? A gente dá uma observada aí. O texto 1 e 2 ressaltam o caráter devastador que os casos Gutiérrez tiveram na definição tradicional do conhecimento.
Por definição tradicional do conhecimento, compreendemos a crença verdadeira holista, B, opinião justificada, C, opinião verdadeira, D, crença verdadeira justificada, ou E, crença verdadeira derrogada. Ou seja, nós estamos aqui falando um sistema de crença, a definição tradicional do conhecimento, galera. Qual que é o sentido tradicionalista, né, postulado aí, a gente entende. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo ligar minha câmera agora, enquanto apareceu, foi. Aí, vamos lá, já terminar então essa questão, gente. Deixa eu publicar aqui os resultados e, realmente, gente, a definição tradicionalista do que é conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, tá bem? É isso o que a gente entende como conhecimento tradicionalista, né? Como foi dito ali. Bom, galera, é isso. Me passei aqui 7 minutos do nosso horário. Espero que o pessoal que vem depois não me odeie, por favor. Mas é isso, pessoal. Lembrando que qualquer dúvida que não foram postuladas aqui, se não ficou muito bem entendido, vocês mandem mensagem lá no nosso grupo de monitoria. Qualquer coisa, nós estamos lá para tirar todas as suas dúvidas, né? E eu acho que é isso. Deu para compreender legal. Espero que vocês tenham entendido bem. E a gente se vê na próxima aula, beleza? Boa noite para todo mundo e obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau, galera.